Um dos homens mais poderosos do Brasil está prestes a ser preso. E dessa vez, não tem como escapar. A Polícia Federal acabou de colocar as mãos em documentos que comprovam crimes gravíssimos cometidos por alguém que se vendeu como herói da justiça. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora é chocante. Estamos falando de Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, aquele mesmo que prendeu Lula e se tornou ministro de Bolsonaro, está com os dias contados. A jornalista Daniela Lima confirmou algo explosivo. A Polícia Federal encontrou provas documentais assinadas pelo próprio punho de Moro, que comprovam crimes que ele cometeu há quase 20 anos. Crimes que, até agora, estavam escondidos nas gavetas da 13ª Vara Federal de Curitiba. Em dezembro de 2024, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma operação de busca e apreensão na antiga vara da Lava Jato. Foi a segunda operação do ano. Por que duas? Porque a vara se recusava a entregar os documentos ao STF. Juízes e funcionários que ainda estavam lá desde a época de Moro simplesmente ignoravam ordens do Supremo. Estavam protegendo algo. E a Polícia Federal descobriu o quê? Durante anos, Sérgio Moro construiu uma imagem de combatente da corrupção. Mas por trás dessa fachada, ele operava um esquema de espionagem ilegal, chantagem e manipulação que faria qualquer ditadura ter orgulho. E agora, finalmente, temos as provas. Tudo começou com um homem chamado Tony Garcia. Empresário e ex-deputado estadual, Garcia foi preso em 2004 numa investigação sobre o consórcio Garibaldi. Ele ficou cerca de 30 dias na cadeia até que Moro apareceu com uma proposta. Assine um acordo de delação premiada e você sai. Tony aceitou. Mas o que ele não sabia é que aquele acordo seria transformado num instrumento de tortura psicológica que duraria mais de uma década. Tony Garcia não se tornou apenas um delator comum. Ele virou um agente infiltrado de Sérgio Moro. Durante anos, ele foi forçado a gravar autoridades, políticos, advogados e juízes. Câmeras ocultas no escritório, grampos telefônicos, relatórios de inteligência enviados diretamente para Moro. Tony tinha um policial federal para acompanhá-lo. Tudo isso enquanto Moro mantinha o processo de investigação contra ele em sigilo absoluto. E aqui está o pulo do gato. Como o processo era secreto, só Moro e o procurador amigo dele, Januário Paludo, tinham acesso. Isso significava que Moro podia prender Tony Garcia a qualquer momento. Tony estava numa prisão sem grades. Ele tinha que obedecer todas as ordens de Moro, por mais ilegais que fossem, senão voltaria para a cadeia. E isso durou 10 anos. Mas onde estão as provas disso tudo? A Polícia Federal encontrou despachos assinados por Sérgio Moro ordenando essas operações ilegais. Um documento de julho de 2005 mostra Moro exigindo que Tony Garcia tentasse gravar novamente uma autoridade porque as gravações anteriores eram insatisfatórias para os fins pretendidos. Fins pretendidos. Pense nisso. E quem era essa autoridade? Heinz Herwig, presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Uma pessoa com foro privilegiado, que só poderia ser investigada por tribunais superiores. Mas Moro, um juiz de primeira instância, mandou grampear o cara ilegalmente. E não foi só ele. A PF encontrou transcrições de grampos contra desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o famoso TRF4. Agora presta atenção. O TRF4 era o tribunal que julgava os recursos dos processos da Lava Jato. Ou seja, Moro estava grampeando ilegalmente exatamente os juízes que revisariam suas decisões. Isso não é só ilegal, é uma destruição completa da separação de poderes. Mas por que ele fazia isso? Porque Sérgio Moro não queria apenas julgar processos, ele queria controlar o sistema inteiro. E para fazer isso, ele precisava de algo poderoso, algo que colocasse os desembargadores nas mãos dele. E foi aí que entrou o vídeo mais explosivo da história recente do judiciário brasileiro, a Festa da Cueca. Por anos, esse vídeo foi tratado como lenda urbana. Muita gente achava que era invenção, mas a Polícia Federal acaba de confirmar.
O vídeo existe e estava guardado na 13ª Vara Federal de Curitiba desde 2005. O que tem nesse vídeo? Em novembro de 2003, o advogado Roberto Bertoldo fretou 2 jatinhos para buscar desembargadores do TRF-4 em Porto Alegre. Levou todos para assistir a um jogo da seleção brasileira contra o Uruguai no estádio Pinheirão, em Curitiba. Depois do jogo, que empatou em 3-3, os desembargadores foram levados para a suíte presidencial do Hotel Bourbon, um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Lá dentro, esperavam várias garotas de programa. 8 ou 9 desembargadores participaram dessa orgia. E tudo foi gravado clandestinamente por uma câmera escondida no prendedor da gravata do advogado Sérgio Costa, sócio de Bertoldo. O vídeo mostra tudo. Desembargadores casados, autoridades do judiciário numa festa com prostitutas. Houve até competição para ver quem tinha o maior, você sabe. Documentos encontrados pela PF revelam que um dos desembargadores presentes chegou a confessar para a esposa que tinha sido filmado nu, porque estava com medo que as fitas vazassem. E o que Moro fez quando conseguiu esse vídeo? Ele deveria, por lei, encaminhar o material para a corregedoria do TRF-4 para que os desembargadores fossem investigados. Mas Moro não fez isso. Ele guardou o vídeo e usou como instrumento de chantagem por quase 20 anos. Roberto Bertoldo confirmou em entrevista que as gravações existiam e circulavam entre pessoas próximas a Moro. Ele revelou algo ainda mais perturbador. Um desembargador que estava naquela festa depois julgou o processo do presidente Lula, e esse desembargador era próximo de Sérgio Moro. O que vem pela frente? A expectativa é que Dias Toffoli analise todo o material apreendido e decida sobre a prisão de Moro nos próximos meses. Pode ser antes do meio do ano de 2025, pode ser no começo de 2026. De qualquer forma, a prisão parece inevitável. Quando acontecer, vai ser um terremoto político. Sérgio Moro ainda tem muitos apoiadores. A direita brasileira vai gritar perseguição. Vão dizer que é vingança de petistas. Vão tentar criar narrativa de que Moro é vítima do sistema. Mas vai ser difícil sustentar essa narrativa quando as provas estão todas lá. Quando tem documento assinado por ele mandando gravar gente ilegalmente. Quando tem o vídeo da festa da cueca mostrando que ele usava chantagem sexual. E quem mais vai cair junto? Porque Moro não operava sozinho. O procurador Januário Paludo estava no esquema. Deltan Dallagnol tinha que saber o que estava acontecendo. Outros procuradores da Lava Jato, que se denominavam filhos do Januário, estavam envolvidos. E os desembargadores que foram chantageados? Eles também cometeram crimes ao participar daquela festa. Mas provavelmente muitos vão acabar como testemunhas. Vão contar o que sofreram, como foram pressionados, como Moro manipulava decisões. Pense nas implicações disso. Se Moro chantageava os desembargadores do TRF-4 e esses desembargadores julgavam os recursos da Lava Jato, quantas condenações são válidas? Quantas pessoas foram presas com base em decisões viciadas? Quantas vidas foram destruídas por um sistema corrupto disfarçado de combate à corrupção? Tony Garcia vai comemorar muito quando Moro for preso. Ele passou 10 anos da vida dele sob o controle de um juiz corrupto. E durante todos esses anos, muita gente não acreditou nele. Quando ele começou a contar sua história em 2021, muita gente riu. Chamaram ele de criminoso ressentido, de mentiroso, de maluco. Mas Tony continuou falando. E agora a Polícia Federal confirmou tudo o que ele disse. A queda de Sérgio Moro vai ser lembrada como um dos momentos mais importantes da história recente do Brasil. Vai ser o momento em que ficou claro que ninguém está acima da lei, nem mesmo o juiz que se apresentava como paladino da justiça. Sérgio Moro construiu seu poder em cima de mentiras e manipulação. Ele vendia uma imagem de integridade enquanto cometia os mesmos crimes que dizia combater. E pior, ele usava o poder do Estado para destruir vidas e carreiras, enquanto protegia a si mesmo. Mas agora o castelo de cartas está desabando. E quando Moro for preso, vai ser um recado claro para qualquer outro juiz, procurador ou autoridade. Vocês não são intocáveis. Vocês não estão